Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à compreensão de atitudes e comportamentos que afirmamos ter conforme a vontade de Deus, mas é algo estritamente nosso. Pois, diante de uma geração onde o entretenimento é maior que a busca por uma presença real e efetiva da presença de Deus, podemos notar que há também um esfriamento espiritual muito grande. Mesmo que a afirmação das pessoas seja que creem em Deus, as mesmas usam frases de efeito, jargões e afirmações bonitas para demonstrar isso, mas o coração delas está longe do Senhor. Assim lembrado por Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nesse episódio, Jesus estava ensinando sobre a importância da obediência, aquilo que o Senhor ensinou e não a tradição humana que reflete seus interesses e suas pretensões. Portanto, isso refere-se diretamente àquilo que lemos no início, pois vimos que a vitória está decretada, pois nos mostra que o sangue do Cordeiro nos levou ao arrependimento, Jesus, e ao perdão dos nossos pecados, bem como viver a palavra nos ensinou como proceder e como manifestar a glória do Senhor em nossas ações e atitudes. Mas o Senhor nos dá um alerta que não podemos deixar de citar, porque tudo isso é para aqueles que permanecem constantes e fiéis até o fim. Pois o próprio Jesus, em um de seus ensinamentos aos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, disse sobre a importância de perseverar até o fim, porque receberá a salvação, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 14. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você compreende que nessas duas últimas passagens que lemos, o Senhor mostra a importância de sabermos lidar com os dias de hoje? Isso mesmo, porque a iniquidade é algo tão perigoso e ao mesmo tempo tão sutil, pois se trata daquilo que é falado da boca para fora, mas não vivido na prática. A iniquidade te leva a viver o pecado de uma maneira normal, pois compreende que você pode fazer tudo e depois pedir perdão. Mas isso não é o que diz a palavra, pois aquele que confessa e não pratica mais alcança a misericórdia, como descrito no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E também Jesus, ao ser colocado para decidir sobre o caso de uma mulher pega em adultério, leva-nos ao entendimento do afastamento e abandono do pecado, como descrito no Evangelho segundo João,
capítulo 8, versículos 10 e 11. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Hoje é muito mais fácil dizer eu confio em Deus do que eu viver a vida que Cristo ou a vida de Cristo através de sua morte e ressurreição. Porque as frases de efeito são mais significativas do que o testemunho. Hoje vemos palavras e oradores com o estímulo de uma maneira de viver mais light, uma maneira de viver que não gere responsabilidade, que não gere confronto, que não leve ao arrependimento, pois isso é um peso para quem não quer viver a verdade do Evangelho. Trocam sua fé por propostas, se vendem de uma maneira muito fácil e são contundentes em dizer que estão fazendo a vontade de Deus. Perceba que hoje, principalmente no período de férias, possa ser qual tempo for, até parar de orar e meditar na palavra, param, com a argumentação de que precisam tirar férias da sua fé também. Perdoem os mais religiosos o que vou dizer, mas isso é hipocrisia. Tirar férias é uma coisa, parar de se alimentar, de respirar e se abastecer é outra. Pois viver a vida de Jesus não é algo pesado ou um jugo estressante, mas o nosso ativismo em liturgias, cargos, demonstrações espirituais, departamentos e ministérios, isso sim é algo que frustra pessoas. Porque viver a vida de Cristo não tem como ser uma atuação ou uma interpretação da sua vida religiosa dentro de um local ou à mercê de uma referência jurídica, mas tem a ver com uma fé ou com uma demonstração de fé, transformação e absoluta graça revelada em seu comportamento todos os dias. Então, para concluirmos, porque muitos tiram férias também, porque muitos quando tiram férias também tiram férias de Deus? Esquecem de sua vida de oração, meditação da palavra e testemunho de fé? Porque na verdade não houve um encontro com Jesus. Não houve arrependimento e nem conversão, e mesmo que afirmem ter acontecido, seu testemunho mostra o contrário. Porque, como disse, estamos vivendo em uma geração de pessoas que servem a Cristo por uma cultura aprendida e não por um encontro obtido. Vivem à mercê de estudos e mais estudos e não conheceram a vida e a revelação da graça. Ficam expostos às mais diversas palavras e não querem se submeter a Jesus. Porque venhamos e convenhamos, hoje você pode ouvir a palavra e louvores quando quiser, mas isso está te levando a viver tudo o que foi ensinado por Jesus na palavra? A revelação da profundidade de um novo nascimento é nítido e transparente em sua vida? Ou o oportunismo de um tempo de refrigério sem compromisso com a palavra é mais importante? Mesmo que esteja sobrecarregado de tudo, não tire férias do Senhor e nem de sua palavra, porque é de lá que vivenciamos experiências grandiosas. Porque, como nos foi dito e está escrito, seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, a vida eterna, como descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 10 a 12. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Portanto, continue perseverante, e mesmo em tempos de grande sobrecarga e tribulação, continue orando e meditando na palavra e lance sobre o Senhor todo o seu jugo e o seu fardo e receba o refrigério dele todos os dias. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá
de entregarmos, Pai, mais uma vez as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, de entregarmos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer e a sua vontade. Somos gratos, gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua presença, Pai. Muito obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Pai, por nos mostrar a cada dia mais aquilo que temos que fazer e como nós temos que fazer. Então guarda-nos, Pai, neste tempo, para nós podermos, ó Pai, viver, provar e desfrutar desta vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe, Senhor, ficar iludidos, ó Pai, com palavras ou até mesmo, Pai, com demonstrações, ó Senhor, que não revelam o seu poder, a sua graça, a sua unção e a sua verdade. Mas leva-nos ao entendimento de viver a profundidade deste relacionamento com o Espírito Santo, a ponto de vermos, enxergarmos e aí vivermos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Graças te damos, Pai, pela sua palavra. Graças te damos pela sua presença. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos tudo diante do seu altar, para que se cumpra e estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Obrigado. Deus te abençoe.